Vamos de novo. Vocês têm que compreender duas questões, pessoal. Tudo que é passado em sala de aula, que nós conversamos, que são temas, e que a gente tenta recordar os tópicos que foram dados em aulas, assim, ó, não vai ser cobrado na questão específica na prova, entendeu? É que vocês recordem, entendam o tema e vocês assimilem o conteúdo. Vai ser pedido na prova referente ao conteúdo que foi ministrado no livro, tudo que vocês anotaram para vocês terem um entendimento, entendeu? Eu não quero que vocês decorem nada do conteúdo, eu quero que vocês assimilem e entendam o conteúdo. Respondam na prova com as suas palavras, com o entendimento que vocês têm. Aquele exercício foi muito simples, não sei se todos consideraram importante, e todos fizeram, de levar para o caderno e responder, que alguns colegas fizeram ali, ficou muito bom. Vocês entenderam o conteúdo, vocês assimilaram o que foi proposto, o que foi pedido. É isso que eu quero de vocês, entendeu? A questão do trabalho, de uma velhice saudável, do trabalho infantil e da mulher no mercado de trabalho, entendeu, pessoal? Tudo aquilo ali eu queria que vocês fizessem para que vocês demonstrassem que vocês assimilaram, entendeu? Isso vai ser cobrado na prova, entendeu? Todo o que nós vimos, todos esses percursos que nós já vimos, esses conteúdos, possivelmente a prova vai ser elaborada vai ser 15 questões, algumas de responder, algumas de marcar, e vai ser abordado os três tópicos os três percursos que nós fizemos, tá, pessoal? São 3 conteúdos que possivelmente vão cair na prova. Então, assim, não vai ser nenhuma pergunta para ralar ninguém, que isso, eu estou aqui só para ajudar vocês, para aprender com vocês, como eu já deixei bem claro. Só que eu quero que vocês tenham uma noção mínima dos tópicos e dos conteúdos que foram dados em sala de aula, tá, pessoal? Então, por isso que muitas vezes prestem atenção no que eu digo, prestem atenção nos vídeos que nós passamos aqui. São coisas simples, mas de fácil assimilação se vocês prestarem atenção, tá? É isso que eu peço, que eu busco de vocês. Pessoal, vamos lá aqui, ó. Descreve quais setores integrantes da sua família estão enquadrados no sistema de produção e que estão classificados no nosso país. Todos fizeram isso, pessoal. É uma questão simples, mas é que é para vocês entenderem que vocês assimilarem, entendeu? Acho que eu não estava, não. Perdão? Acho que eu não fiz, eu não estava nada. Tu não estava na aula? Mas aí tu conversa com um coleguinha, pega essa questão e responde conforme... Porque isso é uma resposta muito individual e pessoal de cada um. Porque eu posso ter 5 pessoas na minha casa, posso ter 3 pessoas, posso ter 2, posso morar com um tio, com avós, tudo. Alguns ainda trabalham, outros já não trabalham, outros já são aposentados, outros estão começando no mercado de trabalho, ou simplesmente só meu pai trabalha. Então, são questões diversas e cada um tem a sua individualidade. Eu quero que vocês respondam, quero que vocês assimilem o que nós estudamos em aula, tá? Outra questão que eu vou dizer para vocês, eu não sei se é possível, mas eu vou conversar com a direção e eu quero ver, não sei como é que costuma funcionar, talvez o professor, você vai saber me dizer, professor, vai saber me dizer melhor como é que funciona, né? Eles podem levar um livro para uma data específica para estudar ou assim, não? Ou você já tem esse livro em casa? Não. Eu tenho. Só um pouquinho, pessoal, deixa a colega falar para você ali, perdão. Pode falar. Deixar o livro, tá, mas é assim, pessoal, eu vou conversar com eles ali e a princípio amanhã vocês vão levar o livro de vocês para casa para se prepararem para a prova sexta-feira, tá, pessoal? Vou dar os 3 percursos que nós estudamos, que são 3 temas. Eu quero que vocês leiam um pouco, assimilem aquilo ali, se atenham mais aos tópicos. Não vai ser uma prova de outro mundo, uma prova bem simples. Só quero que vocês demonstrem que vocês entenderam o conteúdo. Vai ser aceito respostas que vocês derem com o entendimento de vocês. Mas, obviamente, não pode ser uma coisa muito aleatória, fugir daquilo que nós estamos estudando, né, pessoal? Tem que ser alguma coisa que se aproxime do conteúdo que demonstre que vocês entenderam. Tá? Vai ser basicamente isso. Possivelmente uma prova com 15 questões, algumas de responder, algumas de marcar também, bem simples, entendeu, tá, pessoal? Mas eu vou puxar um pouquinho para vocês, porque me foi pedido que vocês se atenham mais ao conteúdo, tá, pessoal? E vamos prestar atenção, vamos assimilar. Os 45 minutos aqui, ó, é super tranquilo. Vocês vão ver que eu vou falar mais do que, obviamente, do que qualquer outra questão de passar matéria no quadro, algum outro conteúdo. Eu quero que vocês entendam, me ouçam falar e absorvam o que eu estou passando para vocês, tá? O vídeo também que a gente passa sempre é bem ilustrativo. A partir da semana que vem nós já vamos mudar talvez a forma de dar aula, vamos tentar apresentar um outro modelo para vocês. Mas nesse primeiro momento é isso. Ouçam o que eu estou dizendo, vamos prestar atenção em alguns tópicos do livro também e vamos observar bem os vídeos, que vai ser uma maneira de vocês assimilarem mais, tá, pessoal? Então, assim, ó, quem não fez essa questão aqui a respeito dos setores, copie do colega, faça tudo direitinho, também para vocês terem um entendimento do que a gente passou em sala de aula, tá, pessoal? Isso aqui, como eu disse, é tudo individual. Cada um tem a sua resposta, cada um responde de uma maneira, mas eu quero que vocês tenham entendido, porque na prova vai ser pedido. Tá? Pessoal, assim, ó. Vamos lá, então. Vocês entenderam, pessoal, o que nós estamos propondo? É mais ou menos. Essa questão... quem é que estava limpando o quadro aqui, pessoal? Eu finaliza para nós. Não, se não tiver problema, eu faço, pode fazer? Não tem problema, tá? Só para ficar no conteúdo agora.
Pessoal, assim, ó. Rafael, guarda essas canetas agora. Guarda. Pessoal, assim, ó. Eu vou, assim, ó. Vamos se ater um pouco primeiro, assim. Pessoal, assim, ó. Eu quero só que vocês, com todo o respeito que eu peço para vocês, eu sou um estudante, como vocês também. Só que, assim, ó, os 45 minutos que nós estamos aqui conversando, pessoal, eu só vou pedir para vocês, foquem na aula. Só isso. Deixem para brincar depois, deixem para outro momento, não atrapalhe o colega. Sinto, assim, ó, eu não sei se eu tenho autonomia para isso, mas vocês, a maioria de vocês aqui já tem um entendimento do que é ser adulto, o que é ser criança. Vocês não vão ser tratados nem como um como o outro. Vocês vão ser tratados como alunos que estão aqui para tentar aprender o conteúdo. Se vocês quiserem ficar aqui brincando, não querem copiar nada, não querem ler nada, não querem prestar atenção em mim, é um direito de vocês, não sou eu que vou impor diferente. Só que no momento que vocês atrapalharem a aula, atrapalharem o colega do lado, eu vou intervir e se ceder um pouco mais do que isso, eu vou entrar em contato com a direção, com a coordenação, tá, pessoal? Infelizmente, o conceito de vocês na escola não é dos melhores da turma de vocês. Desculpa dizer isso para vocês, não são todos. Mas o conceito de vocês não é bom. Isso não prejudica a mim, não prejudica o professor, não prejudica a colega lá, não prejudica mais ninguém a não ser vocês mesmos, tá? Prestem atenção, foquem naqueles 45 minutos, tá, pessoal? Bem tranquilo. Se não querem copiar, não querem prestar atenção, querem focar em outra coisa, é um direito de vocês. Não prejudique o colega do lado que quer aprender, tá, pessoal? Só isso que eu peço. E outra questão assim, ó. Vamos tentar passar esse período da melhor maneira possível, pessoal. Em seguida eu já vou embora, não vou mais atrapalhar vocês, vou conseguir com a vida normal de vocês. Eu estou tentando, como eu disse, vir para cá e aprender com vocês e tentar passar o mínimo de conteúdo que eu tenho, com a autorização da professora, com as orientações dela, que a vida siga normal depois disso, entendeu? Eu em seguida já estou indo embora, pessoal, não vou atrapalhar vocês. Eu sei que alguns talvez não estejam gostando de mim, da maneira que eu falo muito rápido, como eu me expresso e tudo. Eu estou tentando melhorar, pessoal, eu estou tentando aprender. Quem sabe amanhã depois eu volte aqui alguns anos com um outro entendimento, enquanto vocês em outra escola, na faculdade, seja lá o que for, entendeu? Só assim, ó, nesse primeiro momento vamos focar, pessoal, tá? Vamos prestar atenção nos 45 minutos, vamos lá bem de boa, eu não quero prejudicar ninguém, a prova vai ser tranquila. Se tudo correr bem, todo mundo vai passar super bem, entendeu? Bem tranquilo, tá? Só vamos focar nos 45 minutos, não vamos atrapalhar o colega, vamos prestar atenção em algumas coisas, tá? E vamos fazer com que melhore esse conceito de vocês, pessoal, tá? Eu já observei pelo que vocês falam, que vocês comentam ali. Pô, são todos praticamente assim, ó, nota 10, super inteligentes, só você tem que ter um pouco mais de boa vontade, né, pessoal? E querer realmente, tá? Porque lá embaixo é de, pô, a turma é complicada, a turma não presta atenção, a turma não tá nem aí pra nada. Tem alguns lá que são turistas, vieram só passear na escola. Pô, isso aí não é legal de ouvir, né, pessoal? Vamos ser bem realistas, né? Tá? Vamos focar então, tá, pessoal? Desculpa estar dizendo isso pra vocês, mas eu tô sendo bem sincero com vocês e realista, entendeu? Eu já passei por algumas dificuldades assim em algumas escolas, também não era um aluno nota 1000 no início, cara. Me arrependo muito disso. O futuro vai me cobrar depois. E vai cobrar de vocês também, tá? Vamos focar aquele períodozinho aí tranquilo. Eu sei que é desgastante, vocês estão cansados, é quase o último período do dia, vocês já estão loucos para ir para casa, estão pensando em jogar videogame, jogar futebol, dar uma volta no centro, fazer qualquer outra coisa. Mas nesse primeiro momento, vamos focar, pessoal. Até o meio-dia, tranquilo, depois vocês vão para casa, relaxem, cheguem em casa, almocem tranquilo, descansem, seja lá o que for, a outra atividade que vocês tenham, não sei, quando vocês têm curso, alguma coisa que também não é fácil. Mas nesse primeiro momento, vocês vêm na escola, vocês saem de casa, vocês estão deixando de estar junto com a família de vocês no frio de manhã. Vem aqui e foquem nesse primeiro momento, depois vocês veem o que eles vão fazer. Mas aqui vocês estão com essa finalidade de aprender, tá, pessoal? Tá? Vamos prestar atenção, vamos seguir então, pessoal. Brasil, a diversidade cultural dos afro-brasileiros. Pessoal, o que vocês entendem por diversidade cultural no país? Abrangendo tudo. O que vocês entendem, assim, primeiramente, bem rapidinho? Tem várias culturas. Exatamente. Tá. Isso tudo vocês começam a ter um entendimento através do quê? Que o nosso país é um país com uma digamos assim, com uma alta taxa de miscigenação, pessoal. O que seria isso? São vários povos, várias pessoas que compõem a base do nosso povo. O Brasil em si é formado pelos indígenas, pelos africanos que vieram da África, obviamente, os negro-africanos, perdão, os europeus, a sua maioria portugueses, colonizadores, e obviamente depois outros países, outras pessoas vieram de outras regiões. Tudo isso a gente vai agregando conteúdo, vai agregando conhecimento, vai agregando cultura, vai agregando arte, seja lá o que for, entendeu? O nosso próprio idioma, o nosso português é o único português que é diferente do mundo todo. O português de Portugal é o português, o nosso português Brasil é outro português, porque nós temos influência da língua indígena, nós temos influência da língua africana, nós temos influência da língua europeia. Isso tudo muda, entendeu, pessoal? Aqui, como vocês observam, o pessoal do interior que mora muito aqui, o pessoal fala outro idioma. O pessoal fala o pomerano. Entendeu? Alguns dizem que fala polonês, outros que falam alemão. Não é alemão.
A maioria da população de Canguçu que mora no interior e que fala um idioma além do português, ele fala o pomerano, que é um idioma europeu lá que é usado em poucos países do mundo, pode-se dizer, em algumas regiões do mundo. Basicamente é usado em muito poucos, tá? Não necessariamente alemão, tem muitos que ainda falam alemão, mas a grande maioria fala-se o polonês, tá, pessoal? É totalmente diferente. Desculpa, perdão, não é polonês, o pomerano, perdão, desculpa. Eu falei bobagem, tá, pessoal? Direto que eu disse que eu falei polonês, não, é pomerano, tá, pessoal? Eu queria perguntar uma coisa. Eu queria, assim, como é que as outras línguas também, como é que as outras pessoas, tipo, fora do Brasil, entendem a nossa língua? Na verdade, assim, ó, a língua portuguesa, por ter muitas regras, obviamente vocês veem tudo em português aí, assim, o nosso idioma é um dos mais difíceis de ser assimilado, pessoal, e ser aprendido, tá? As pessoas, obviamente, elas buscam cursos, elas se aperfeiçoam, veem vídeos na internet, aquela coisa toda, tem contatos com outros brasileiros para morar em outros países, entendeu? Mas o nosso idioma é um idioma muito complexo, pessoal. As nossas regras, a nossa classificação de gramática, tudo é bem complicado de se assimilar. Mas é uma língua que a gente pode ver. Eu tenho um demonstrativo assim aqui, que eu vou mostrar para vocês. O nosso país, cara, de língua portuguesa, é o país de maior extensão territorial, é o maior país que fala português, como eu disse. E assim, ó, muitos lugares que hoje em dia o pessoal fala português com alguma fluidez, são pessoas que foram lá trabalhar, foram estudantes que fizeram intercâmbio, foram pessoas que foram morar porque tem parente, buscar melhor condições de vida, tudo aquela. Então isso tudo vai se difundindo, entendeu, pessoal? Mas a nossa língua é bem complexa de se aprender, eu posso garantir para vocês. Vocês podem ir em vários lugares, dificilmente, ou até com uma certa dificuldade, vai encontrar uma escola que ensina o idioma português. Não é tão simples de se encontrar. Agora, diferentemente daqui, em Canguçu mesmo ali, creio eu, devo ter umas 2, 3 escolas que ensinam inglês, não ensinam? No próprio, digamos, a composição curricular de vocês têm inglês aqui ou espanhol, qual é que é? Inglês só, mas quando vocês se matricularam, tem opção de inglês, espanhol ou só em inglês? Não, só inglês. Exatamente. Mas e por que pode-se dizer que isso aí é uma base? Inglês é um dos idiomas mais falados do mundo, mas não é o mais falado. Nós estamos aqui praticamente na América do Sul, qual é o idioma que predomina aqui? Espanhol. E por que acontece isso? Isso tudo é muito relativo, entendeu? E como eu disse, como você está dizendo, e aqui em Canguçu talvez se encontre escola de alemão, escola que ensina outros idiomas, mas basicamente o que prevalece, o que predomina é o inglês e o espanhol. E em outras regiões também. Vai se ter muita dificuldade de se encontrar escolas que ensinem o português. Mas, obviamente, o português que se diz, como eu disse para vocês, que o nosso português é totalmente caracterizado de maneira um pouco diferente do português de Portugal. Então, isso tudo tem que se levar em conta. Mas, como a colega perguntou ali, nosso idioma é muito difícil de ser aprendido, pessoal. Não é que seja muito difícil, é que requer um pouco mais de estudo, tá, pessoal? Um pouco mais de habilidade, é um idioma mais complexo. Então, pessoal, vamos seguir aqui, ó. Grupos formadores da população brasileira. Como eu já tinha dito para vocês, a base da nossa população são imigrantes europeus, os indígenas e os negro-africanos, tá, pessoal? Eu vou ler para vocês aqui, ó. A população brasileira originou-se da miscigenação de vários povos, por isso apresenta grande diversidade cultural, na religião, na música, na dança, na alimentação. Existem várias variações, fica muito... Existem vários tipos de influência que o nosso povo, que o nosso país recebeu de outros povos que vieram e formaram a base da nossa população. Um exemplo, as comidas em si, assim, como é que eu posso dizer para vocês? Digamos assim, muita gente conhece a pizza. Não foi originária do Brasil. Na verdade, a pizza não foi nem da Itália, a pizza veio da China. Foi os chineses que inventaram a pizza, tá? Que na verdade muitas culturas foram criadas em determinadas regiões que vocês nem possam imaginar, mas aí elas foram popularizadas com um nome diferente, com um modelo diferente, que aí ficou popularizado e tomou a forma que se tem hoje. Mas tudo, que nem a questão do futebol, o pessoal muito diz, no Brasil, o país do futebol, aquela coisa, o futebol veio lá da Inglaterra, muito tempo atrás, aquela coisa toda, entendeu? Obviamente, num período X, lá os negros não podiam praticar futebol, era só uma elite que praticava. Depois, num determinado período, foi se comprovando que o biotipo dos negros era um biotipo mais preparado, as pessoas, até mesmo assim, o pessoal hoje em dia se baseia muito nessa questão de que, como é que eu posso explicar para vocês, que um atleta com biotipo, para se praticar esporte, o negro em si, pelo biotipo dele, ele tem uma habilidade maior, que ele tem, como é que eu vou dizer, mais resistência.
Então, isso tudo foi agregando e foi se juntando. Então, são mínimas questões que se tornam a base do que pode-se dizer que a miscigenação que tem no país, que foi difundida. Então, como eu disse, povos indígenas acrescentaram qualidades deles que eles possuem, da questão do idioma, da alimentação. Uma questão bem interessante, pessoal, que eu particularmente não sabia, muitas empresas que hoje são líderes de mercado, que fabricam medicamentos que são muito utilizados em hospitais para fora do país, são tratamentos muito complexos, foram feitas com baseadas basicamente em ensinamentos que o nosso povo indígena ensinou para eles, entendeu, pessoal? Digamos assim, um índio desses aí que vocês veem na rua, muitas vezes passando dificuldade, não necessariamente esses começaram isso ou fizeram isso, mas os avós deles, pessoal, entendiam que uma planta determinada lá tratava muitas doenças. Pode-se dizer que depois que houve, digamos, a vida dos colonizadores europeus, que a população indígena praticamente foi dizimada em alguns lugares do nosso país, porque eles começaram a trazer doenças para as pessoas, começaram a trazer muitos fatores que foram prejudiciais à sua saúde, principalmente, tá, pessoal? Porque isso não ocorria. O povo que basicamente começou mesmo, que realmente era natural aqui do nosso país, ele tinha uma cultura de não, como é que eu vou dizer, de não matar os animais, de preservar a natureza. São mínimas questões que faziam que essa população era a base. E depois, como tudo foi começando a mudar devido... Eu vou deixar isso aqui. Como tudo isso começou a mudar devido à vida dos colonizadores europeus, principalmente, depois vieram os africanos, foi se tornando, obviamente, como eu disse para vocês, essa variação de culturas, foi começando a aprender novas... Tu começou a ter um entendimento maior, começou a ter uma miscigenação nova de cultura, de ensinamento, de arte, de tudo, mas também acarretou outros problemas, tá, pessoal? Essa questão toda do idioma, de algumas línguas, de alguns povos que praticamente não existem mais no país, tudo isso se deveu, obviamente, e foi prejudicado porque veio de fora e não tinha entendimento daquela cultura, tá? E uma coisa a gente pode perceber no ser humano é assim, tudo aquilo que tu observa, que tu vê, que tu tenta aprender, mas que tu não consegue entender, tu acha que aquilo não é bom para ti, ou que aquilo não presta. Em muitas situações, tu tende a tentar eliminar aquilo da tua vida ou de perto de ti, porque tu não tem entendimento daquilo. Isso basicamente acontecia, tá, pessoal? O pessoal vinha de lá, explorava tudo que podia no nosso país, ia embora, e se podia matar alguém que era contra aquilo que o pessoal fazia. Então, por isso que houve isso. Tá, pessoal? Vamos ver outra questão aqui. Brasileiro e censo do IBGE, pessoal, nós temos uma noção. Isso com base em 2010, tá, pessoal? Com base no censo demográfico, tá? Que foi feito pelo IBGE. A população branca do nosso país, em 2000, era de 53,7%. Em 2010, 47,70%. A população negra era 6,2% em 2000. Em 2010, 7,6%. A população amarela, que o pessoal costuma dar essa denominação, que são povos que basicamente não são negros, não são brancos, são pessoas chamado junto com a população parda, que é a miscigenação de mais de um povo, entendeu? Digamos, a amarela começou de 0,5 e em 2010, 1,1. O percentual de população parda, 38,5 em 2000 e 43,10 em 2010. A indígena se manteve a mesma, como eu disse para vocês, não houve uma difusão, não foi difundido. Esse povo basicamente se restringe a algumas regiões, mora em algumas cidades em condições precárias, e algumas regiões reservadas lá, pode-se dizer, que foram preservadas por leis federais, aquela coisa toda. Mas hoje em dia, ainda como vocês podem ver, a questão do Covid não foi tanto divulgada, mas a população indígena morreu muitas pessoas lá, por falta de assistência, por falta de conhecimento, por falta de, digamos assim, por não haver, em algumas situações, interesse do que se realmente as normas sanitárias fossem respeitadas pelo povo, porque tinha a cultura deles e eles tinham, digamos, a ideia do que a ideia deles de se cuidar era o que era o certo e não a do povo branco, como eles costumam denominar, tá, pessoal? O que isso aqui comprova, pessoal? A população negra em si, ela acompanha o percentual pequeno do nosso país como um todo, mas em algumas regiões ela predominantemente a que mais possui pessoas nível da população, tá, pessoal? Professor, posso ir no banheiro? Pode, professor. Eu vou passar um videozinho para vocês, pessoal, para dar um entendimento um pouquinho melhor, tá?
estava conversando aqui. Só um instantinho, tá, pessoal? Vamos seguir aqui um pouco, meu colega voltar. Pessoal, os afro-brasileiros no Brasil atual, pessoal. As comunidades remanescentes dos quilombos são comunidades formadas por descendentes de negros africanos escravizados que fugiram das fazendas de açúcar, de café e da atividade mineradora de outras partes do século XVII. Se autodenominam quilombolas, tá, pessoal? A Constituição de 1988 concedeu aos quilombolas o direito de propriedade da terra e a manutenção de suas culturas, tá, pessoal? Aqui em Rio Grande do Sul, eu não sei como é que procede, em algumas regiões se tem, pelo que eu entendi, aqui em Rio Grande do Sul até eu não vou saber dizer para vocês, pessoal, é uma falta de conhecimento da minha parte, tá? Mas o que eu estudei, algumas coisas ali que eu vou passar para vocês, possivelmente na próxima aula, é que Santana da Boa Vista e Piratini, eles são bem difundidos, tá, pessoal? Essa parte dos quilombos, tá? Mas aqui em Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, alguns distritos, eu acho que tem algumas comunidades que se denominam como tal, tá? Tem vários quilombos. Pode, pode. Em Criciúma tem bastante quilômetros em Rio Grande do Sul. Desculpa, pode falar. Em Rio Grande do Sul, em Criciúma tem bastante quilômetros em Rio Grande do Sul. Sim, alguns distritos, né? Eu sabia no quinto, acho que eu, no segundo, também acho que tinha. Pessoal, eu vou pedir licença vocês só um pouquinho, tá, pessoal? Pode ir lá. Luan, vaca, pega Um pouco aí, pode tirar um pouco. Eu não me milhões de pessoas. Vamos aqui, pessoal. Um probleminha resolver isso. Pessoal, vou passar um videozinho para vocês terem um entendimento maior e nós vamos voltar em alguma coisa aqui, tá? Professor, apesar de causa do trabalho infantil que estava te devendo. Perdão? Você chegou a fazer? Tá. Assim, como eu disse para vocês, tudo que vocês. Todos que estão na gente, mas tudo aquilo que vocês escreveram, pessoal, são respostas individuais, pessoais de vocês, tá? O que eu quero é uma assimilação e entendimento do conteúdo, tá? Que era pequenininha, a atriz Leandra Leal. Desculpa, pessoal. Então, Ele tá olhando junto pra mim. Ah, vocês estavam vendo? Esse programa está ao vivo. Tem dois, acho que. O bem. Pessoal, sem comentários, né, pessoal? Vocês estão de brincadeira, né? O que eu falei com vocês agora há pouco, pessoal? Eu lamento, né? Mas não posso mandar em vocês, vocês já sabem assimilar o que é certo e o que é errado, né, pessoal? Isso aqui basicamente isso, exatamente. Então, isso que eu pedi para vocês, eu quero que vocês tenham um entendimento sobre o tema, entendeu? Tu entendeu que algumas situações não vai ser prejudicial para ti, Deus que seja limitada àquele espaço físico na tua casa, aquela questão de ajudar teus pais, mas tu não pode nada que te prejudique a escola, alguma coisa que bota em risco a tua própria vida. Então, mais ou menos isso aí, entendeu? Se te pedirem, ou depois se é uma questão dessa próxima na prova, alguma coisa assim, ou um trabalho que a professora vier pedir, tu diz, olha, eu tenho um entendimento que eu mais ou menos assimilei o que é que está se pedindo. Tu não vai basicamente responder o que está aqui, assim como está assim, que obviamente a pergunta vai ser diferente, mas tu vai ter um entendimento, não vai te deixar com dificuldade de responder, tá? Mais ou menos isso. A minha alguns parágrafos da minha mãe Sim, exatamente. Muito bom. Sempre que tiver alguma dificuldade, tu conversa com um adulto, alguém que tenha um pouco mais de entendimento sobre aquilo, que já tenha lido sobre isso e que vai te auxiliar sempre. É muito bom. Tá? E não tá dando Tenta botar um Windows vai mais claro. marcando, não vou falar outra vez. Entendeu? Professor, tenta botar um Windows mais claro para você acertar 10. O que é? Windows mais claro. Mas é só pelo caminho, gente. É só o cabo do dia do céu. Essa que tá botando a telinha mais clara. Não te entendi. Tu quer tentar aqui? Tô dando um botão na janelinha. Aí, em caso do
Pessoal, shh, vamos sentar aí, pessoal, tá? Vou prestar atenção aqui, tá, pessoal? Só um pouquinho, para nós temos mais uma assimilaçãozinha do conteúdo, tá? Só um entendimentozinho um pouquinho mais prático, tá? Às vezes o professor fala muito, enrola muito e não diz nada, tá? Vamos prestar atenção aqui. Quando você ouve falar em cultura e identidade brasileira, em que você pensa? A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias que ao longo do tempo formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por 3 raízes: a indígena, a africana e a portuguesa. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições, os valores e o modo de vida do nosso povo. Os indígenas eram os habitantes nativos do território. Estima-se que no período em que os portugueses aportaram nas terras brasileiras, havia de 1 a 8 milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, dos rios e dos mares. Aqui eu conheço para vocês primeiramente, tá, pessoal? O povo que morava aqui, ele basicamente caçava e plantava e tudo para sua subsistência, entendeu? Depois, quando os colonizadores vieram para cá, os portugueses, aquela coisa, esse tipo de ideia acabou mudando, tá, pessoal? Eles visavam, basicamente, algumas dessas situações, mas visavam o lucro. Então, independente das condições que se fossem, eles visavam exclusivamente o lucro. Isso também ajudou a prejudicar um pouco essa questão da população indígena, que vocês talvez, não sei se vai ser tocado nesse ponto, mas houve muito dessa população foi dizimada devido a que eles eram contra o tipo de processo que os colonizadores estavam praticando, tá? É basicamente isso aí. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são heranças indígenas. Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram responsáveis pelo reconhecimento das terras e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até hoje na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. Dentre tantas heranças deixadas pelos portugueses, certamente a principal delas é o nosso idioma. A partir de 1530, a colonização lusitana tornou-se mais